Agora a gente segue com a programação ao vivo aqui do nosso estúdio. Daqui a pouquinho tem Luiz Moreira, tem pintura Cacilmara Cortegoso e eu recebo com muito carinho o urologista Dr. Felipe Salgado. Seja bem-vindo, Dr. Felipe. Obrigado, Tati. Prazer conhecê-lo e recebê-lo. Prazer é meu estar aqui presente. Com o Dr. Felipe a gente vai falar sobre um assunto que eu até brinquei com ele nos bastidores, que eu particularmente entendo, viu, doutor? A gente vai falar sobre pedras nos rins. Eu comentei, eu já tive 2 crises e é uma dor horrorosa. É uma dor realmente muito acentuada. Até estão falando que as mulheres que já tiveram parto normal e dizem que já tiveram cálculo, dizem que o cálculo é pior do que o parto normal. Mas... Eu acho que eu vou fácil no parto normal, então, viu, doutor? Porque realmente a crise da cólica renal, gente, o negócio não é brincadeira, não. Foi punk. Doutor, por que o nosso corpo acaba formando essa pedrinha, né? Popularmente a gente fala, né? A pedra no rim. O que tem nessa pedrinha? Quais são essas substâncias? E por que alguns organismos formam a pedra e outras pessoas nunca têm? Passam a vida toda sem desenvolver a pedrinha. Existem vários fatores que levam à formação de cálculos. Existem desde fatores genéticos, herança genética. Existem fatores alimentares, que são os mais frequentes. E desequilíbrios na alimentação podem favorecer a formação de cálculos. Tem pacientes que têm uma tendência maior, pessoas, aliás, têm uma tendência maior à produção de cálculo do que outros. Por já ter algum distúrbio metabólico que possa levar a essa formação. Existem cálculos, os principais são os de oxalato de cálcio, você perguntou de substâncias, quase 80% dos cálculos são cálculos de oxalato de cálcio. Existem cálculos de ácido úrico, cálculos de fosfato, de magnésio, cálculos de cistina, enfim, uma série de componentes que podem se agregar e formar. Cada um tem fatores diferentes que podem estar levando à formação desses. São minerais, o nosso organismo não vai absorver, eles começam a se agrupar lá dentro e formam o cálculo, formam a pedra. De maneira grosseira, sim. De maneira bem popular, né? Seria isso. Isso. A gente tem algumas afirmações, doutor, e eu queria muito saber se essas afirmações são verdadeiras ou se são mitos. Certo. E por que eu questiono isso? Porque a gente ouve muito, né, as pessoas falarem, tem muita coisa na internet, agora com essa questão também de redes sociais, esses sites de busca. Então tem muitas afirmações que as pessoas tendem como verdades e que na verdade são mitos. Então nada melhor do que um especialista no assunto para nos orientar direitinho. A gente vai colocando as afirmações e o doutor vai comentando e respondendo, por favor. Primeira afirmação, vamos ver. Alimentos ricos em proteína animal aumentam o risco de pedra nos rins. Isso é um fato, isso é uma verdade. Principalmente os cálculos de ácido úrico, né? Eles podem, um dos metabólitos da proteína animal é o ácido úrico, e o paciente que tem uma ingesta excessiva de proteína animal, ele pode realmente vir a formar cálculos de ácido úrico. Tem muitos fatores envolvidos, tá? Tem pessoas que têm uma certa proteção, não é que todo mundo que consome muita proteína animal que vai ter cálculo de ácido úrico. Mas, sem dúvida, os que já têm uma tendência a isso, eles podem vir a formar se tiver uma ingesta acentuada de proteína animal. Se exagerar na quantidade de carnes, por exemplo, sim, ele pode desenvolver com uma facilidade. É até uma indicação de restrição para esses pacientes que têm cálculo de ácido úrico, principalmente. Segunda afirmação. Uma mesma pessoa pode ter pedra nos rins só uma vez? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas... eu também. Sabe que eu dei uma parada. Se ela tem uma vez, ela nunca mais vai ter. Não necessariamente. Tem estudos aí que mostram que se uma pessoa tem um cálculo renal, ela tem chance, em 10 anos, 50% de chance de ter um segundo cálculo. E são considerados até cálculos esporádicos, né? Diferente do formador de cálculo, aquela pessoa que faz cálculo com certa frequência, com repetição. Tem pacientes que fazem 1, 2, 3 cálculos às vezes por ano. Geralmente tem algum distúrbio metabólico que leva a isso. Mas, de maneira geral, na população geral, as pessoas que tiveram um cálculo na vida, depois de 10 anos, 50% podem ter um segundo cálculo. Então, Eu tive um ano e pouco depois eu tive outro. Será que eu não vou ter mais, doutor? Já tive 2, já tá bom, né? Acho que você deu sua conta, né? Já tá bom. Mas as pessoas podem desenvolver, por exemplo, o meu exemplo mesmo. Eu já tive 2, mas pode ser
Pode Que ser eu venha que você fale.
mas em menor frequência hoje em dia. E hoje a gente tem a ureteroscopia. São câmerazinhas que são colocadas por vias naturais, né, através da uretra, bexiga, vão subir até a ureter onde está o cálculo. Hoje a gente tem fontes de laser que conseguem quebrar o cálculo. Uma redinha vai lá, tira os fragmentos aí do cálculo. Então, entra pelo canal e aí o laser vai lá, quebra com uma fonte de laser, fragmenta o cálculo e com uma redinha, tudo isso endoscópico. Tudo minúsculo. Tudo minúsculo. E imagina, está entrando por dentro do seu ureter. E são cirurgias assim com rápida recuperação. O paciente geralmente vai embora no mesmo dia para casa e não precisa resolvido. nem dormir no a gente deixa para os casos em que realmente tem indicação. Quando a dor é refratária, quando o cálculo é grande, quando está trazendo complicações para o rim. Mas muitas vezes ele nasce sozinho, o parto normal ocorre sozinho. Perfeito. Doutor, para a gente finalizar, alguma informação importante que a gente não tenha falado, que não tenha citado, e você acha oportuno para a gente encerrar a entrevista? Acho que nós abordamos bastante coisa. Eu gostei até as perguntas foram né? bem completas, mas assim, é equilíbrio. A água é importante, a água é fundamental para a gente evitar a formação. A principal dica de prevenção? Água. Água. Se você pudesse... Água sempre. E não é só para isso, né? Vai ser útil para várias outras prevenções, não só de cálculo. Obrigada. Infecções urinárias, enfim, e outras. Adorei conhecê-lo, espero que volte em outra oportunidade. Prazer em estar aqui, obrigado pela oportunidade, espero que tenha ajudado os telespectadores. Tenho certeza que sim. Até breve, então. Até breve. Bom restinho de semana, viu, Obrigado. doutor?